meu amigo, minha amiga, é um dos países com maior número de pessoas ansiosas no mundo, acredita? E na lista ali, digamos, dos motivos estão o desemprego e a violência. E será que a gente sabe reconhecer os sintomas da ansiedade? A gente convidou a psicóloga Carolina Moreira para vir conversar com a gente nesta sexta-feira chuvosa, né, Carol? Chuvosa. Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite. Então, e você pode participar, porque eu sei que a nossa turma tem muita dúvida sobre ansiedade. Então participa com a gente, 99897.000 é o nosso WhatsApp. Esse dado é curioso e ao mesmo tempo impressiona bastante, porque a gente está liderando quando se fala em ansiedade e principalmente pela situação, né, que é o nosso país, violência, desemprego. E o estilo de vida estilo também, de vida, Mônica, né? é um estilo de vida muito estressado e com pouca atenção à saúde. Então, a gente fica nessa roda viva da ansiedade. E às vezes a gente sabe reconhecer que somos ansiosos ou a gente pode confundir os sintomas, Carol? A maioria das pessoas chega no consultório e fala, a primeira coisa que fala, eu sou ansiosa, na rua, agora mesmo, conversando com as pessoas aqui, as pessoas têm consciência que são muito preocupadas, muito ansiosas, que há um desequilíbrio ali. Agora, diferenciar quando isso vira um transtorno de ansiedade é que é mais delicado e só o profissional deve fazer. O transtorno de ansiedade já vai atrapalhar a sua vida, a sua rotina, aquelas coisas que para a maioria das pessoas seria natural fazer, a pessoa que tem um transtorno não consegue. Por exemplo, ir a um supermercado, ir à aula, ir ao trabalho. A ansiedade pode ser tão intensa que limita a vida das pessoas a esse ponto. Ela fica parada, ela não consegue seguir, assim, porque uma ansiedade normal no dia a dia, a gente precisa dela, como o estresse, assim, vamos dizer. Isso. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a ansiedade faz parte da nossa vida, nunca vai ser eliminada e é benéfica. Se aparecer um perigo iminente, um incêndio, se aparecer um animal, se eu tenho que atravessar a rua, eu preciso de ansiedade para eu tomar uma decisão rápida e ser ágil e garantir a minha sobrevivência. Então, o primeiro lugar é fazer amizade com a ansiedade, dizer, poxa, eu preciso de você em mim, tá tudo bem, agora eu vou buscar saúde. As pessoas focam muito na ansiedade. O que eu faço para controlar a minha ansiedade? E o caminho não deve ser muito esse, deve ser focar na saúde. Para você ter ideia, a nicotina, que é o fumo, o álcool, a própria cafeína interfere na ansiedade. A coisa que mais interfere na ansiedade é a falta de atividade física. Então, é um geral de coisas muito mais ampla do que controlar uma crise que eu estou tendo naquele momento. O que eu faço, como é que eu controlo. E a ansiedade hoje, por sermos um país, né, com o maior número de pessoas ansiosas, não tem idade, não tem gênero, todos nós corremos esse risco. É democrática, né? É democrático, exatamente. Obrigada pela palavra. Todos nós, até as crianças, né, estão sofrendo muito com ansiedade. E isso tudo se deve mesmo a esse estilo de vida, muita pressão, muita expectativa, a questão de muitos empregos, horas muito estendidas de trabalho, mas principalmente, Mônica, sedentarismo. Eu não vejo assim... assim, de uma forma muito geral, que as pessoas tenham a cultura do esporte aqui no nosso país. Às vezes tem países mais que supostamente seriam mais ansiosos por serem mais modernos, mas tem uma cultura de esporte mais forte que no nosso caso a gente está perdendo um pouco. Então, fomentar o esporte, fomentar a atividade física, vai cuidar de uma coisa que é muito ligada à ansiedade, que é o sono. Então, se os dois principais pilares para você cuidar da ansiedade é o esporte e a atividade física, eles têm ligação um com o outro, porque eu vou dormir melhor se eu tiver uma atividade física intensa durante o dia. E sabe o que é interessante, assim, né? Eu digo pela minha situação, às vezes eu estou ansiosa, estou naquela correria nossa, vou para atividade física, a ansiedade cai vertiginosamente. Na hora. Na hora, a gente tem a sensação daquela calma. Da calma. Eu também sinto isso. E não adianta, a gente foi programado, a gente tem uma memória genética, uma programação genética inteira voltada em torno de mexer o corpo, e ter contato social. Diminui a ansiedade? Diminui a ansiedade. Contato de pupila, de pele, comer junto. Quando a gente faz esse tipo de atividade que nós fomos programados para fazer geneticamente, historicamente, toda a evolução, nós liberamos, né, uma série de química
que cuida de prevenir a ansiedade. As pessoas estão muito focadas no controle da crise. Carol, o que é que eu faço quando eu começo a tremer, quando eu não consigo sair de casa por ansiedade? Mas o trabalho tem que ser de prevenção. O contato social, por exemplo, adorei isso. Muito importante. Da pupila, né? Do toque, do calor. O celular não substitui. Jamais. A Carolina continua com a gente aqui, ela é psicóloga e você pode fazer as suas perguntas. Já volto com você, viu, Carol? Dor no peito, coração acelerado, falta de ar, são alguns dos sintomas da ansiedade, né? E como o brasileiro está ansioso. Sobre isso a gente está conversando hoje com a psicóloga Carolina Moreira e você pode participar também. Eu trouxe alguns dos sintomas, né? E a maioria das pessoas comenta com você que é isso, aquela dor no peito, coração acelerado, tremedeira. Tremor, tontura, enjoo de estômago em casos mais graves, insônia, agitação, incapacidade de relaxar. É uma série de sintomas aí possíveis que é importante que o profissional da saúde avalie, faça um check-up direitinho para isolar outras causas, né, que são mais graves do ponto de vista de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, né, cardiológicas, para a gente ter certeza de que está lidando só com ansiedade mesmo. E aí trabalhar um ponto de vista mais amplo a saúde do paciente. Vou trazer uma pergunta aqui para você, da nossa turma que está participando. Quando fico preocupada, ansiosa, me dá falta de ar. Tenho que deitar para conseguir respirar. O que ela deve fazer? É a Raquel do Roosevelt que está aqui. Raquel, foi ótimo você ter perguntado isso, porque as pessoas confundem muito a falta de ar com a hiperventilação, que é o contrário da falta de ar na ansiedade. O que acontece? Quando eu respiro muito, eu aumento demais o oxigênio no meu sangue e isso causa falta de ar. Então, quanto mais eu tentar respirar, mais eu vou ficar com falta de ar. Não sei se vocês já viram em filme as pessoas respirando dentro do saco de papel. Saco de papel porque é mais seguro, mas poderia ser qualquer coisa que bloqueasse um pouco a entrada de oxigênio. Então, quando você vir que, poxa, eu estou ansiosa, eu sei que eu fiquei ansiosa o dia inteiro, eu sei que eu estou ofegante e parece que eu continuo com falta de ar, não é falta de ar que você está sentindo hiperventilação e você deve diminuir a sua oxigenação. Respirar dentro de um saco de papel, de pão normal, é uma saída legal. Porque assim, tem que parar e respirar. Parar e respirar, mas não demais. Porque se você fizer uma respiração de cachorrinho agora, que é aquela rápida, né? Você vai hiperventilar e vai te dar sintoma de ansiedade. Muito louco isso. Então, é uma respiração, mas é uma respiração tranquila. Por isso que quando a gente medita, e a meditação é muito importante para todo esse equilíbrio da saúde, né? Não só em ansiedade, a gente precisa pensar. Quando a gente medita, a gente fala, não preocupa como está a sua respiração, deixa ela fluir naturalmente. Porque essa obrigação, essa coisa de controle demais também vai causando mais ansiedade. Mais ansiedade ainda, né? 5 minutos que sejam de meditação. Mônica, 5 minutos de meditação é muita coisa. Eu peço para os meus pacientes 2 minutos. 2 minutos de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, para ir, né, diluindo o benefício durante o dia. Mas 5 minutos é lindo, é maravilhoso. A yoga, o mindfulness, você parar e prestar atenção na sua respiração ou parar para ouvir os pássaros, contemplar. Se eu paro e contemplo esse vaso, eu já foco toda a minha atenção numa coisa só. E é normal o pensamento devagar. Você está aqui prestando atenção, contemplando, mas vai lá no problema que você vai ter na hora do almoço. Isso é normal. Não se culpe, respeite, gentilmente volte a atenção para o momento. Né? Sabe uma coisa, assim, as perguntas estão chegando aqui, mas a gente não está mais acostumado a fazer pausas. Parece que isso não é mais permitido e o tanto que isso é bom. A gente vive num ritmo louco, que não é natural. Exatamente. Tem que pausar. Gostaria de saber como é que eu posso combater a ansiedade. Estou gorda, o médico fala que é ansiedade. Vai à academia todos os dias, mas não emagrece. A Vânia. Olha como é o processo, porque essa obesidade também pode gerar o transtorno, vai aumentando aí até a compulsão também, não é, Carolina? Isso. Vânia, então, você precisa talvez aí de um trabalho conjunto do psicólogo com o médico, o nutri, atacar em todas as frentes. Por quê? Tudo isso que a gente está falando, Mônica, causa um processo inflamatório no corpo inteiro. Quando você entra em estado ansioso, de luta e fuga, de você
ter que se decidir muito rápido pelas coisas, enfim, esse ritmo moderno, você suprime o seu sistema imunológico. Com isso, as inflamações vão tomando conta. O cérebro deprimido, hoje as pesquisas estão trabalhando com o paradigma que ele é um cérebro inflamado. E de onde vem essa inflamação? Do estresse. Então, está tudo interligado e a obesidade também é inflamatória. Então, você precisa tanto cuidar da qualidade dos seus pensamentos, onde entra o psicólogo, mas não é só isso. Se você vai, por exemplo, uma pessoa como a Vânia, eu vi só no psicólogo, você vai atacar 10% do problema. Então, você precisa, sim, cuidar da qualidade dos seus pensamentos, cuidar da preocupação, mas também cuidar desse processo inflamatório que é mais amplo. Quer dizer, é um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Mais uma pergunta para você aqui, Carol. Minha sobrinha tem 19 anos, tem uma ansiedade extrema. Já fez tratamento, toma muitos medicamentos fortíssimos, estuda muito, tentou medicina muitas vezes, agora está fazendo provas para fazer faculdade no exterior. Passa em todas as provas, mas dá muito trabalho para a mãe com essas ansiedades. Minha pergunta é, o que podemos fazer por ela? Não dorme, sempre tem taquicardia, falta de ar e, no caso, ela trouxe um outro sintoma aqui, Carolina. Ouve vozes. O que essa família pode fazer por ela? Estresse extremo, né? Essa jovem está passando por um estresse extremo que está aproximando ela de coisas ainda mais graves dentro dos transtornos mentais, que ela comentou, ouvir vozes, que a gente tem que ver. Essa coisa de ouvir vozes da ansiedade tem que separar muito bem a esquizofrenia e todos os transtornos de psicose se não são vozes da obsessão da ansiedade. É diferente, porque o paciente da obsessão da ansiedade, ele tem consciência de que são vozes da própria mente dele. O paciente da psicose, ele não tem essa consciência, ele acha que realmente tem alguém falando com ele. Então tem que separar muito bem, só uma boa avaliação. O que a tia dela pode fazer é ajudar na qualidade de vida. Paciente estressado, paciente com um transtorno de ansiedade, como aparentemente ela já está no transtorno, é importante pensar em qualidade de vida e é isso que a família pode proporcionar. Menos pressão, mais tempo de qualidade, mais lazer. Tem que avaliar, ela é jovem, avaliar o tempo de uso do celular. Hoje os celulares têm um aplicativozinho lá dentro que dá o tempo de uso. As pessoas estão usando o celular 7, 8, a média no Brasil, 5 horas e meia de tempo de uso de celular. Isso acelera seus pensamentos, você vai ficar mais preocupado, mais inflamado e está gastando o seu tempo que você tinha que estar investindo na sua saúde também e no contato social. Não adianta eu te ver pela tela do celular. A gente poderia fazer uma chamada de vídeo, mas eu não vou liberar a ocitocina, que é ansiolítica, que eu preciso. Ai, que conversa boa. E a Carol falou sobre meditação e também sobre yoga. E a gente foi fazer uma reportagem justamente sobre isso, mostrando, né, que a yoga pode ajudar muito numa situação como essa, que não é na crise, mas na prevenção dessa crise, correto, Carol? Correto. Vamos conferir juntas? Então vamos lá. Um convite ao bem-estar, à paz interior, ao equilíbrio na mente e no corpo. Você acompanha com a gente momentos de uma aula de yoga. A yoga traz muitas sequências e posturas e técnicas de respiração que promovem relaxamento. A prática do yoga reuniu estas duas mulheres aqui. Se sentindo ansiosa, veio conferir os resultados. A Kétria da mesma forma e a professora há mais ou menos 4 anos. Eu também venho de um quadro de ansiedade de muitos anos atrás, na adolescência, quando eu iniciei a prática do yoga aos 16 anos. E, por experiência própria, também transformou a minha vida e a minha saúde nesse sentido. Existem exercícios ou posturas que a pessoa em casa pode fazer e incluir isso na sua rotina diária? Sim, eu sempre oriento os alunos a começarem pela consciência na respiração. Nós estamos falando de quadros ansiosos e os quadros ansiosos estão completamente relacionados com a mente, né?
Então, a curto prazo, auxilia melhor nesse controle dos estados ansiosos é a respiração. A respiração diafragmática, ela começa com uma inalação expandindo o abdômen, caixa torácica, peito. Exala recolhendo peito, costelas, abdômen. Inspire. Retenha a respiração. E quando sentir necessidade de soltar o ar, solte o ar e exale bem devagar. A sua exalação, ela vai ser o dobro de tempo da inalação. Então, se você inala em 4 segundos, você vai reter no tempo que é o seu limite e solte o ar no dobro do tempo. Sabe quando a gente vai colocar uma linha no buraquinho da agulha que a gente prende a respiração para se concentrar? Então, é como se a retenção trouxesse para a gente uma concentração e um foco, né? Acalmando o fluxo da mente. Às vezes a gente quer respirar rápido e aí a gente quer encher o peito primeiro. Aí você enche o peito, aí o ar acabou. Então, a grande questão é essa. Por isso que a Kétria ensina de baixo para cima para inspirar e devagar, bem devagar. Esta é a posição da árvore. É preciso fixar o olhar em um ponto fixo para ajudar no equilíbrio. A praticante diz que acalma mesmo. É uma postura que nos faz concentrar, que nos permite ter foco e que a gente se sente fortalecido, porque você sente que você é capaz de achar esse equilíbrio, que o seu corpo consegue buscar esse equilíbrio. Pode ser que um aluno não tenha essa possibilidade de colocar os pés próximo à virilha, ao quadril, então ela simplesmente pode apoiar um pé no chão, pertinho da panturrilha. A próxima postura é o Trikonasana, que é um asana que auxilia no processo de abertura da caixa torácica e auxilia num processo para que ela possa respirar melhor. Joyce vai afastar as pernas numa distância maior que o quadril. Gire o seu pé direito para a lateral, alinhando os seus calcanhares, o pé esquerdo virado à frente, tronco e quadril virado à frente também. Alongue os braços, alinhados com os ombros para as laterais, encaixe os ombros, encaixe o quadril. Respira. E ao soltar o ar, incline o seu tronco para a lateral. E em seguida, apoie a sua mão direita lá na sua perna direita. Isso. Abre o seu peito. Se não sente tensão no pescoço, pode olhar lá para a mão de cima. Alinhando os ombros, trazendo essa abertura da caixa torácica. E inspira para voltar. A Joyce vai fazer agora um asana que se chama Chakravakrasana, popularmente conhecido como postura da vaca e do gato. Ficando em 4 apoios, alinhando os ombros com os punhos, abrindo bem os dedos das mãos, afastando os joelhos na distância do quadril. Inspire, abre o seu peito, olha à frente, gire os ombros para trás, levando o umbigo no sentido do chão. Exala, levando o queixo lá no peito e o centro da coluna no sentido do céu, lá no teto. Recolhe costelas, abdômen. Inspira, expande. Exala, recolhe. Volte a coluna para a posição neutra. Una os seus joelhos e os seus pés.
Sente-se em seus calcanhares, levando o seu tronco no sentido do chão, testa para o tapetinho, recolhendo seus braços em balança na postura da criança. Uma postura que acalma, traz concentração para a respiração, libera as articulações e relaxa todas as vértebras da coluna, levando maior oxigenação para o cérebro. Depois desta aula, que pelo menos as pessoas se conscientizem a respirar. Tem tudo a ver aquilo que as avós às vezes diziam: para, menino, respira, quando estava ali, às vezes, em alguma situação de tensão. Tá tudo certo, né, Joyce? É isso mesmo. O yoga nos resgata o conhecimento milenar. A Joyce falou uma coisa que me chamou muita atenção, Carolina, que é a questão do resgate. E ali no yoga que a gente vê as posições corretas para diminuir, para saber respirar, diminuir a ansiedade. A gente está precisando resgatar muito de nós mesmos para controle dessa ansiedade? Sim, resgatar o simples, né? Uma coisa de cada vez. A gente está muito multitarefas. Isso foi muito fomentado há uns anos atrás e eu acho que nós chegamos ao extremo, ao limite. E hoje as próprias empresas que antes fomentavam a multitarefa, né, nos funcionários e produtividade, estão resgatando, trazendo para dentro das empresas o yoga, a meditação, porque já se percebeu que a gente precisa de saúde e ser um de cada vez, né? Não tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E até algumas empresas têm o verde, porque esse contato com a natureza também pode ajudar. Altamente antidepressivo e combate ao estresse, esse contato com a natureza. Existem partículas na natureza, em grama e tudo isso, que viaja no ar, entra na sua corrente e trabalha seu sistema imunológico, combatendo as inflamações ligadas à ansiedade, à obesidade, tudo isso que a gente falou. Eu vou trazer alguns sintomas das pessoas aqui. A Jéssica do São Jorge. Quando se sente que está ansiosa, tem dor de barriga, pernas bambas e até uma dor no estômago, como se fosse fome. Quero saber porque quando estou ansiosa, como demais. A Eva de Araguari. São sintomas muito parecidos que a gente tem aqui da turma que participa conosco. Esses sintomas são muito comuns mesmo. A dor de estômago, que pode ser até uma gastrite nervosa, né, que está ligada à ansiedade, esse excesso de produção aí. E a questão das pernas bambas é muito comum. É o seu corpo, adrenalina, né? Resumindo, adrenalina, cortisol. Né? É o seu corpo se preparando para tomar uma atitude extrema, proteger a sua vida, como se houvesse um ataque iminente de um animal, alguma coisa muito grave. Só que isso a natureza preparou a gente para usar alguns minutos por dia. Né, quando a gente realmente necessitasse. O que é o problema? Nós estamos com esses hormônios na corrente sanguínea o tempo inteiro. E a alimentação como forma de diminuir a ansiedade, que é o que as pessoas sentem, que a gente sente, é natural. Tem aí pelo menos dois fatores. Um que é a alça da recompensa, vai mesmo me dar um prazer, que vai me distrair da ansiedade. E o outro fator é emocional também, que está ligado a você querer suprir uma falta que é emocional, que está ligada às suas experiências muito antigas também, talvez os seus estresses atuais e que você está querendo suprir com a comida. O que você precisa fazer junto com o seu psicólogo é decodificar que necessidade emocional é essa que você está querendo suprir a ansiedade na comida. E é mais profundo. E a gente volta a falar sobre ansiedade. Está se sentindo ansioso hoje, ansiosa? Então vem conosco, eu estou aqui com a Carolina Moreira, que é psicóloga, e trazendo para a gente mais sobre a ansiedade. É um assunto inesgotável, eu diria, né? Deixa eu trazer mais perguntas para você, Carolina. A nossa amiga lá do Santa Mônica, Maria José, quer saber se a ansiedade pode alterar a pressão arterial. Pode alterar a pressão arterial, está ligada à artrose, está ligada a cânceres, está ligada à obesidade, uma série de problemas de saúde está ligada à questão da ansiedade, sim. Tem que fazer uma boa avaliação. Olha só, nós estávamos conversando aqui também sobre a questão de ruminar, né? Ruminar. Olha a nossa amiga, fico pensando 24 horas em tudo. Isso é ansiedade? Isso é um sintoma de ansiedade, sim. Essa ruminação. A ruminação, que é do ruminador, né, da vaca, do boi, é você
fazer um pensamento repetitivo, ele vai embora, depois ele volta, repete tudo de novo, vai embora, repete tudo de novo. Uma saída para essa ruminação, essa preocupação repetitiva é ter um caderno de preocupação, colocar essa preocupação no papel e dizer, está preocupado. E quando ela voltar, se não houver nenhum detalhe que você queira acrescentar no papel, você dê como preocupado de novo. Porque é uma medida que o seu cérebro está tomando para você não esquecer do que é importante. Então, você ajuda o cérebro ali no HD externo, colocando no papel, para ele se despreocupar e não ter que ficar voltando também. A todo momento. Então, tenha um caderninho da preocupação. Anote tudo ali, vai diminuir essa ansiedade para não chegar ao extremo, né? Uma outra coisa que eu vi aqui, um outro sintoma de amigos que estão participando conosco, que dizem que acordam durante a noite com crises de ansiedade. Muito comum. Aí as pessoas acham que tiveram um pesadelo e acordaram por causa disso, mas não é por isso. Assim, não necessariamente. Na maioria dos casos, as pessoas estão tendo ataques de ansiedade dormindo por questões fisiológicas, por disparada de adrenalina, de cortisol, por conta desse global de ansiedade que a gente está falando, que o corpo dispara automaticamente. Isso é até legal para as pessoas perceberem que o poder não está todo na mente, que não há o que você possa fazer. Poxa, essa pessoa não estava pensando em nada quando ela teve esse ataque, ela estava dormindo, descansando. Então, isso ajuda a gente a pensar que é muito fisiológico e mais amplo do que só o psicológico. Reclamar também pode levar à ansiedade? Reclamação é inflamatória, é ansiogênica. As pessoas, a reclamação, a fofoca. Opa! Olha a fofoca. As pessoas têm que cuidar de como elas usam a fala, o que elas trazem aí na emoção, porque a gente vai falar o que a emoção está completa, o que o coração está cheio. Então, cuidar de dentro. Porque aí você vai fofocar menos, você vai reclamar menos e inflamar menos, ter menos ansiedade. Viu só? A dica da Carolina, adorei isso. Eu passei por um período que estava estudando para o concurso e alterou a pressão arterial, frequência cardíaca, teve alterações frequências, tipo sempre acima de 110 minutos. Passou a fase de estudos, tudo voltou ao normal. Mas eu, particularmente, Mônica, não me percebia ansiosa, mas o físico falava que sim. Isso pode? Isso pode acontecer. Que Achei bom que ela voltou ao normal, mas é comum mesmo. Não é? Concurseiros terem ansiedade. O concurseiro que não faz atividade física, ele já está com um ponto a menos ainda com a atividade física, o contato social, porque o concurseiro, às vezes, ele se mergulha naquele mundo do concurso, só prova questões, estudo, e esquece do contato social, de toda essa profilaxia da ansiedade que faz você liberar hormônios do bem aí. A enxaqueca também pode ser sinal inflamatória. É inflamatória? Também muita pode ansiedade. estar ligada à ansiedade, sim. Caroline, como é que a gente faz para reaprender? Você falou do resgate do simples, a gente precisa resgatar o nosso autoconhecimento. Como é que eu faço para evitar essas crises? Vamos reforçar isso para a turma que está acompanhando. Um resumão, né? Um resumão, assim, né? Isso, porque então a questão é ampla, é muito fisiológico, o poder não está todo dentro da sua mente, está em o que você faz durante o seu dia a dia e na maior parte do seu tempo. O que as pessoas têm feito na maior parte do tempo, além de trabalhar e de ser pressionadas? Tem gastado 5, 6, 7 horas nas redes sociais. Isso vai aumentar a sua ansiedade. Por quê? Primeiro que você está vendo coisas que às vezes não são sua realidade, é coisas que você não pode ter, ou é o corpo que você não tem, ou é o carro que você não tem, etc. Mas também porque naquele momento você não está liberando hormônios do bem. Então, qual que tem que ser a sua busca? Buscar esses hormônios, esses neurotransmissores do bem. Ocitocina, endorfina, hormônios que te deem calma. Como é que você vai conseguir isso? Fazendo pausas, contemplando, atividade física intensa, não é uma caminhadinha de shopping, é realmente botar o coração para acelerar e nem são muitos minutos por semana. O mínimo aí de 90 minutos por semana de uma atividade que acelere seu coração, te bote para suar, já é uma boa profilaxia para a ansiedade. E já vai melhorar o seu sono, que é um outro ponto importante. Cuidar da alimentação. A alimentação inflamatória vai agravar a sua ansiedade, o açúcar, as frituras. É tudo muito interligado. Nós somos corpo, alma e espírito, Mônica, e tem que cuidar dos três. E a questão foco, deixa o foco da ansiedade, foca no seu equilíbrio. O que eu preciso fazer para controlar a minha ansiedade? Me equilibrar. E aí, no caso, porque pode vir o transtorno,
aí precisa de tratamento e de uma atenção maior. Isso, os ansiedade, transtornos né? de ansiedade, como a transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, a questão da fobia social, quando a pessoa já não consegue mais o contato social, já precisa de uma atenção mais clínica, psiquiátrica, e é importante o profissional avaliar isso para você ter certeza de que você está nesse quadro mesmo. Mas vamos trabalhar na prevenção? É tão simples, só depende da gente, né? Pra gente trabalhar na prevenção e mandar essas crises de ansiedade para bem longe e viver melhor. Obrigada, viu, Carol? Obrigada. Volte mais vezes. Carolina Moreira, psicóloga, com a gente aqui hoje falando sobre ansiedade. Eu preciso mandar um abraço para você que está sempre conosco aqui na TV Paranaíba.